Olá, nessa aula nós vamos iniciar a construção do dashboard para o controle de gado e produção de leite em Excel para pequenas fazendas. Então, para criarmos o nosso dashboard, nós temos que antes definirmos em quais tipos de objetos cada informação será mostrada, será exibida no dashboard. Então, vamos iniciar analisando aqui cada tabela dinâmica para vermos em qual tipo de gráfico ou card que serão mostradas as informações que estão nessas tabelas. Então aqui nós temos na célula B2 um número de raças. O número de raças pode entrar num card, ok? Já que é um número único. O número de vacas por rebanho nós podemos mostrar em um gráfico, levando em consideração que nós temos até 11 rebanhos que podem ser cadastrados aqui na aba listas, porém nós sabemos que os tipos de rebanhos mais utilizados nas fazendas são somente esses 5. Então podemos colocar um gráfico de rosca. O número de vacas por raça. Nós temos aqui uma lista que podem ser cadastradas até 11 raças e realmente existem mais raças nas fazendas brasileiras do que somente essas 4. Então aqui nós podemos colocar essa informação num gráfico de colunas. A produção por vaca, podemos aí ter mais de 50, 100 vacas numa pequena fazenda. Então aqui nós podemos colocar um gráfico de barras, até para mostrar quais vacas estão produzindo mais e quais estão produzindo menos. Uma espécie de um ranking, ok? Aqui na produção por turno, nós podemos também colocar num gráfico de colunas, apesar de termos aqui somente 2 linhas, ou seja, 2 séries, manhã e tarde, nós poderíamos colocar também um gráfico de rosca, mas nós já vamos criar um segundo gráfico de rosca aqui no número de vacas por prenhez, já que só temos essas 3 possibilidades, sim, a confirmar e não, ok? Para termos aqui 2 gráficos de rosca e 2 gráficos de colunas. E por fim nós temos o número de reproduções por touro. Aqui na lista nós temos somente 3 touros. Essa fazenda fictícia aqui comprou os semes somente desses 3 touros, mas com uma possibilidade aqui de cadastrar até 30 touros. Ou seja, podemos colocar essa informação no gráfico de barras, ok? Para mostrarmos também quais touros mais reproduziram e quais touros menos reproduziram. Uma espécie de ranking também. Então aqui nós teremos 2 gráficos de cada tipo, 2 gráficos de rosca, 2 gráficos de coluna e 2 gráficos de barras, ok? Um card que será alimentado aqui pela célula B2, mais 2 cards que serão o número de animais, que nós criaremos uma fórmula dentro do próprio card, no dashboard, para buscar lá da aba cadastro de animais, e o número de touros, que também buscaremos lá da lista de touros cadastrados, de semis comprados, para buscarmos aqui o número de touros direto para o card, sem a necessidade de criarmos tabelas dinâmicas para isso, ok? Por fim, é interessante classificarmos os gráficos de colunas e os gráficos de barras em ordem decrescente, para mostrarmos aqui os maiores primeiros e os menores por último. Então aqui vamos selecionar essa tabela dinâmica do número de vacas por raça. Vamos vir aqui no filtro, raça, e aqui nós vamos em mais opções de classificação. Aqui nós vamos selecionar ordem decrescente por quantidade de vacas. Ele vai sempre classificar por quantidade de vacas, ok? Em ordem decrescente. Aqui faremos a mesma coisa na tabela de produção por vaca. Então, viremos aqui no filtro de nome da vaca, mais opções de classificação, decrescente, produção. Pronto, ele classificou aqui em ordem decrescente por produção em quilos, ok? Aqui na produção por turno, a mesma coisa. Viremos aqui no filtro do nome da vaca, mais opções de classificação, decrescente, produção, ok. E por fim, o número de reproduções por touro. Viremos aqui em mais opções de classificação, decrescente, quantidade de vacas, ok. Agora vamos para a próxima aula para começarmos a inserir os objetos no dashboard.